pediram, escolheram e o Elci aceitou, e ele vai ser entrevistado hoje com as perguntas que vocês fizeram no nosso Instagram no ano passado. E com isso a gente está estreando o nosso novo quadro, que é o Pergunta Internauta. Elci, muito obrigado por aceitar o convite nosso e também dos nossos internautas. Eu que agradeço a todos, a você, né? E aos meninos também que me escolheram para fazer essas perguntas, né? Fico muito honrado. Obrigado. Está preparado? Estou sim. Vamos lá. Então vamos lá. Primeira pergunta aqui. Eu espero que sim. Então vamos lá. A gente recebeu bastante perguntas e eu vou fazer algumas delas. Vitor Simões pergunta: quem é Elci? Difícil de responder, hein, Vitor? Já começa pesado. Bom, eu acho sempre complicado a pessoa se definir, né? Porque tudo que a gente é, ou pelo menos pensa que é, se define em função dos outros, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito da família, né? E que gosta muito do trabalho. Eu sou feliz, sou realizado do ponto de vista familiar, do ponto de vista também do trabalho, né? Do ponto de vista profissional. Tento sempre pensar, né, que eu posso fazer coisas boas, né? A minha intenção é sempre tentar fazer o melhor para mim, para minha família e para todas as pessoas que vivem comigo. Isso não significa, obviamente, que eu consiga fazer, né? Mas essa é a minha intenção, né? Espero, sinceramente, que todas as pessoas que passam pela minha vida, de uma forma ou de outra, né, com todas elas eu posso contribuir com algo de positivo, né? Eu me defino assim. Sempre tento pensar positivo, embora nem sempre consiga, né? Mas sempre tento fazer isso, né? Em termos profissionais, espero sempre que o meu aluno seja uma pessoa que cresça, né? Que ele entre numa aula minha e saia melhor do que entrou, né? Mas eu espero também entrar na aula e sair um pouco melhor, né, do que entrei, né? Eu acho que eu me defino mais ou menos assim, né? Lucas Bicalho Silva pergunta: professor de quê? Bom, eu não sei se entendi direito a intenção do Lucas ao fazer essa pergunta, né? Mas hoje eu trabalho com língua portuguesa, redação, literatura e com língua inglesa também. Mas acredito que a função do professor extrapola, né, os limites das simples matérias que ele leciona. No meu modo de pensar, as matérias todas estão interligadas, né? O conhecimento é algo amplo, não é algo fragmentado, como a maioria das pessoas pensa, né? Acho que essas matérias todas estão relacionadas com outras áreas do saber, né? E a gente tenta conhecer um pouquinho de cada uma para, vamos dizer assim, poder ampliar os próprios horizontes e também os horizontes dos alunos, né? Eu imagino isso que isso seja importante para todo professor, né? Matheus Vaz: Elci, qual o maior aprendizado que o Integral te proporcionou durante todos esses anos? São muitos, viu? São muitos aprendizados. Mas acho que o maior deles é convivência, né? Convivência, e também é uma convivência extremamente positiva, né? Com todos os funcionários, professores, com os alunos, né? Acho que é uma escola diferenciada, porque aqui o aluno tem voz, né? O aluno consegue aplicar nas aulas que ele tem, né, aquilo que ele aprende nos projetos, né? Espero que eles consigam também aprender a aplicar isso na vida deles, né? E acho que a escola tem uma função social ampla demais. Muita gente pode não pensar o que significa isso, não entender, né, o que significa a função social. Muitas pessoas dizem, por exemplo, não adianta você falar para um menino aí do ensino médio de justiça social, coisas como essas que são faladas aqui no Integral, né? Mas adianta sim, porque esse menino que está aqui hoje, no futuro vai ser, por exemplo, médico. Esse menino vai ser secretário de saúde. E ele pode, como secretário de saúde, ter uma atuação muito positiva, né, na vida de uma comunidade. Isso ele aprende na escola, né? E ele pode ser médico, mas ele pode ser um médico melhor com o que ele leva da escola, né? Ele pode ser um médico que pense, por exemplo, no bem-estar social e pense na promoção da saúde. Isso ele leva da escola. E o que eles levam daqui é fundamental para essa transformação. Muita gente imagina que o menino não pode transformar agora. Não pode, ele não pode transformar agora, né? Ele não pode pegar em armas, ele não pode reagir, não pode causar revoluções agora. Mas no futuro ele gera pequenas revoluções, né, que tem um fator transformador muito importante.
Breno Gontijo pergunta: como foi o Elci adolescente na escola? Eu sempre fui muito estudioso, né? Eu sou de família muito pobre. A minha mãe é analfabeta, né? O meu pai era analfabeto. E isso, eu sou da roça, né? E isso foi um fator curiosamente incentivador para mim, porque como eu vivi o analfabetismo na pele, né? Participei de muitas situações em que minha mãe foi humilhada na minha presença. Eu disse a ela que eu queria aprender a ler, né? E seria um dos maiores leitores, né, de uma cidade. Eu disse que lá na minha cidade eu seria o maior leitor. Ninguém leria mais livros do que eu. Então eu cresci sabendo a necessidade da leitura, né? Eu fui um adolescente muito estudioso. Sou uma pessoa extremamente estudiosa. Gosto demais de ler. Sou aficionado pela leitura. Muitas vezes até em excesso, né? Preciso me controlar. E fui um adolescente também, mas brinquei muito, me diverti muito na escola, gostava muito de escola, né? Tanto que descobri um dia que eu não queria sair da escola. Como adolescente eu gostava tanto dela que descobri que queria ser professor, não queria sair mais da escola. E tenho esse privilégio hoje, né? De estar em escola e tenho a oportunidade de estar numa escola como essa, né? Eu acho que é um privilégio para alguém, né, que vem de onde vim, né, de onde eu vim, trabalhar numa escola como essa, né, e trabalhar com gente tão bacana como é que é. É um orgulho que eu tenho na minha vida. Acho que você responde a outra pergunta dele, que é o que levou você a ser professor. E tem uma pergunta aqui do Rodrigo Cabral: de onde vem tanto conhecimento? Não me considero uma pessoa com muito conhecimento, porque quanto mais eu estudo, eu sou muito estudioso, eu vou descobrindo o tamanho da minha ignorância, né? Eu acho a busca pelo conhecimento uma coisa paradoxal, porque quanto mais eu tento conhecer, eu descubro que menos eu conheço. Quando a gente entra numa biblioteca grande, você vê a imensidão, né, daquilo e percebe o seu tamanho diante disso, né? Quer dizer, o pouquinho que a gente sabe vai nos levando à humildade. Cada coisa que eu vou tentando aprender vai me mostrando mais 50 mil que eu não sei, né? Mas é um processo contínuo de aprender sempre. Eu acho que a gente tem que pôr isso na cabeça. Eu acho que falta muito isso, né? Na sociedade hoje, o conhecimento não é valorizado, mas eu tento, né? E gosto muito de ler, sabe assim? Eu tenho um prazer muito grande de leitura. Ela não me causa desprazer ou tortura, né? Sempre é um prazer. Giovana Freire: como é ter uma filha, entre parênteses, Giovana maravilhosa? A experiência mais fantástica que eu vivi e vivo na minha vida é a experiência de ser pai, né? A experiência da paternidade é algo sensacional, mas também considero paradoxal, porque quanto maior o amor, maiores são as preocupações, os medos, né? E são preocupações de toda a natureza, né? É um país perigoso, é um país, né, de violências de toda a natureza, de violência simbólica, de violência física, né? E assim, o que eu espero para as minhas filhas é o que eu espero para todo mundo, né? Eu sempre penso no imperativo categórico de Immanuel Kant, né? Segundo o qual, né, a pessoa deve, né, agir com os outros, né, com a intenção de que aquela ação se torne universal. Na prática significa que deva agir com os outros e esperando que os outros também ajam da mesma maneira comigo, né? Haja de uma tal maneira que a tua ação possa se tornar universal. Então o que eu espero, por exemplo, né, que façam com a minha filha, que da maneira como tratem a minha filha, é como eu tento tratar meus alunos, porque eles também têm pais, né? Eles também são filhos, né? Eu espero assim. Por isso que eu tento viver em harmonia, porque acredito que isso possa se estender, né? Eu espero para os outros né, o que eu espero para mim. Claro, dizendo assim, parece uma coisa que, né, muito grande, que parece perfeição, não tem nada disso, né? Isso é uma tentativa de viver, né? Não tenho êxito, né, em realizar a maior parte das coisas que eu desejo, mas acho que ter desejo é uma coisa muito positiva, né? De fazer uma coisa que seja boa.
Bela Amazônia. Não é bem uma pergunta, só deixar aqui marcado que o Elci foi o melhor professor que eu já tive. Obrigado, querido. Muito obrigado, viu? Tem mais uma aqui. Amanda Araújo. Não tem pergunta, mas tem saudade. Muitos ex-alunos mostrando aí que tem esse sentimento de saudade, de gratidão de ter sido seu aluno. Uma coisa que me dá muito prazer de ser professor é justamente isso, né? É você encontrar pessoas na rua e hoje em redes sociais, né? Que se lembram de você, conversam com você, dizem que você foi marcante. E isso para mim é muito importante, né? Porque eu tenho chance de fazer alguma coisa para o outro, né? De ser importante na vida de alguém. E isso tem muito valor, né? É uma profissão difícil, mas é uma profissão, né? Que proporciona coisas que acredito que sejam raras em outras profissões, né? Esse contato de pessoas, por exemplo, que 15 anos depois se encontram com você e dizem que tem saudade de você, né? Isso é extremamente importante, né? Eu considero que é um privilégio ser professor, apesar, né, de o Brasil tratar professores como, né, de maneira geral, são tratados. Mas a gente tem aqui uma relação muito boa, muito positiva, muito sadia, né? Por isso esses alunos também, né, percebem isso da gente, né? Bernardo Cardan, Londres ou Santana do Jacaré? É difícil porque eu tenho medo de humilhar Londres, né, ao responder, né? Mas assim, tenho vontade de conhecer Londres. Mas Santana do Jacaré é um lugar que não tem nada, né? É a minha roça, é o lugar de onde eu sou, mas como eu tenho ligações afetivas muito grandes, né? Conheço todo mundo, a minha infância está toda lá, minha mãe está lá, meus irmãos estão lá. A afetividade é que constrói, né, esse amor por esse lugar, né? Quem vai a Santana do Jacaré, depois de eu fazer tanta propaganda, fica extremamente decepcionado, porque não vê nada disso lá, né? Eu só vejo porque eu vejo com os olhos do afeto, né? Então a pessoa se decepciona. Muitos alunos, ex-alunos, já foram a Santana e depois me dizem, mas não tem nada lá. A pessoa não pode esperar nada, né? Então, não sei se Londres ou... Prefiro não me manifestar sobre Londres porque eu tenho medo de... né? Gil M. Santos, você criou a história do sapato e a caixa? E da caixa do sapato? Sim, do sapato eu criei. Qual que é essa história? Eu não sei se eu consigo contar aqui agora, porque o tempo é breve, mas é o seguinte. Em toda primeira aula, eu digo para os meninos, né, que eles estão... por exemplo, o aluno de escola privada, ele está contratando um serviço, né? Então, ele está, como ele vai ao médico, como ele vai ao dentista, como ele, né, procura um advogado, ele também procura a escola, ele procura o professor. E ele paga por esse serviço. E eu digo que eles têm que exigir um serviço de qualidade, porque afinal de contas eles pagam, eles contratam esse serviço. Depois eu comparo como se fosse uma compra, né? Uma relação comercial. Se você vai comprar um sapato, você paga pelo sapato e leva o sapato. Jamais você sairia da loja sem levar o sapato, pagando e não levando, né? Mas na escola brasileira muitos compram o sapato e não levam. Eles pagam pelo serviço e não querem levar o serviço. Pagam e não querem levar. Então eu faço essa comparação. Mas é claro que a relação aqui na escola, ela não pode ser só comercial. A minha comparação, eu falo isso com eles, mas até certo ponto ela é falha, né? Porque aqui não é uma relação comercial, aqui é uma relação, né, humana, afetiva e educacional, né? Nós temos que entender essa diferença. Eu digo isso porque o aluno não pode ficar esperando que eu cobre dele, ou que os professores cobrem deles, né, um bom comportamento, né, uma dedicação nas aulas. Eles têm que cobrar de si mesmos. Eles têm que cobrar dos professores, eles têm que cobrar da escola, né? Se ele compra um sapato, né, se ele paga por serviço, ele cobra a qualidade desse serviço. Se ele compra um sapato, ele quer levar. Por que não levar o sapato aqui, né? Mas sempre pensando, né, Matheus, que é preciso estabelecer as diferenças, né? Aqui não é só uma relação comercial, né? Tá certo, assim, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, viu? Responder as perguntas dos nossos alunos, eu que agradeço. Alunos, professores, internautas, foi um prazer. Prazer todo meu. E eu quero só dizer também o seguinte, a respeito desses alunos que já foram, né? Que já não, de ex-alunos que se manifestaram, porque os que estão aqui eu tenho como falar com eles, né? Mas os que já não estão mais, né? Eu não tenho muito acesso à rede social. Queria agradecer a todos, viu? Mandar um grande abraço para todos eles. Tenho muita saudade, né? E sempre que puderem se comunicar comigo, eu acho bom, né?
Seja sempre que puder, eu gosto muito de lembrar, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar. Te agradeço a todos, né? A todos aí, foi muito bom, achei muito bacana. Obrigado. Viu? Tá certo. Obrigado. De nada.